Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, de terça-feira. Vamos por partes, porque tem muita coisinha aqui e ali. A chapa está esquentando lá pro lado do Zé Serra, né? Mas foram pegar documentos do apartamento dele, lá em Brasília, apartamento funcional, mas no Congresso o Dias Toffoli aliviou. Suspendeu o mandado de busca e apreensão que seria feito no gabinete dele. Sempre tem uma certa proteção, aquela coisa toda. Estava bom demais para ser verdade, como diria o outro. Eu quero falar primeiro aqui de dois assuntos muito importantes. Primeiro vamos falar do Fundeb. Eu gostei de uma entrevista dada pelo senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição no Senado. Ele que é da rede do Amapá. Ele aposta que no Senado o Davi Alcolumbre vai dificultar a aprovação da proposta do novo Fundeb após a derrota na Câmara de Deputados. O governo aposta todas as fichas no presidente do Senado e, para isso, até promete apoiá-lo à reeleição. Qual é o caso do Fundeb? A tese do Randolfo é muito interessante. Ele diz o seguinte: o principal aliado do governo Bolsonaro nesse tema não é o Centrão, que já é aliado mesmo, mas o presidente do Senado, Paulo Guedes, está confiando nisso. A proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso e torna permanente o fundo que mantém a educação básica e garante o salário dos professores em todo o país, aumentando inclusive a participação da União de 10% para 20%, progressivamente até 2026, é o que a Câmara de Deputados aprova. O governo quer que isso aconteça, que esse aumento só venha a partir de 2022, tá? Vamos lá. E essas propostas do governo foram muito mal recebidas na Câmara, então devem estar votando agora e vai haver na Câmara a aprovação do novo Fundeb. Porém, vai cair lá no Senado e, com o apoio do presidente do Senado, a coisa pode complicar. Olha só, a tese aqui dele é muito boa sobre a taxação. O Randolfo é o que apresentou um projeto de lei, vou ler aqui, para tornar permanente o auxílio emergencial. Defende que o governo taxe os super ricos para destinar fundos para a renda básica, ao invés de retirar recursos do Fundeb. Que o governo quer tirar recursos da educação, mas não taxa os super ricos. A proposta do projeto de lei do Randolfo é para que haja taxação desses super ricos. Mas o governo Guedes não quer chegar perto disso. O empresário José Seripieri Filho, fundador do grupo Qualicorp, foi preso temporariamente para a Polícia Federal, isso é no caso Serra. Serra e Seripieri estão no topo de uma cadeia criminosa. Ora, tem um detalhe que vai sair do nosso Momento Cobrança. Aquele celular do Bibiano, que estava lá nos Estados Unidos, não vai ser liberado. O Gustavo Bibiano, que era assim, né, com o Capitão Corona, não vai ser liberado pela família dele, aquele celular que está lá nos Estados Unidos. Então, portanto, vou retirar do Momento Cobrança. Vou retirar do Momento Cobrança. Fazer o quê, né? Muito bem. Hoje é aniversário do Fluminense Futebol Clube. 118 anos, parabéns ao Fluminense. Clube das Laranjeiras, tradicional, clube carioca, clube do Nelson Rodrigues, fundado em 21 de julho de 1902. Está havendo festa lá nas Laranjeiras, parabéns. Eu já fui Fluminense quando era garoto, depois virei América, tá? E não me arrependo, não.
até 7 anos da idade torcia pelo Fluminense. Você pode participar no 11 992 030506, tá? E a gente bate aquela bola de sempre. A Justiça de São Paulo manteve a absolvição de Fernando Haddad no caso da acusação de improbidade administrativa. Parabéns, Haddad. A sentença da primeira instância foi confirmada pela 7ª Câmara de Direito Público e tal ação movida pelo Ministério Público se baseava numa delação premiada, tal do Ricardo Pessoa, que alegou ter pago dívidas de campanha e tal, mas foi absolvido o Haddad, então, menos uma para perturbar a vida do professor Fernando Haddad. Vamos falar da Operação Zé Serra, né, que está no topo, né, segundo a Polícia Federal, o Ministério Público, mas, olha lá, o Supremo Federal mandou suspender o mandado de busca e apreensão no gabinete do senador. O Dias Toffoli aceitou um pedido, aliás, foi um pedido do presidente do Senado. A operação foi autorizada pela Justiça Federal, os agentes da polícia foram ao apartamento funcional de Serra, mas no Senado chegou lá, opa, aqui não. A liminar que suspendeu a ação foi assinada pelo ministro Dias Toffoli, que andou batendo cabeça, que se machucou e tal. Um dos presos é esse José Seripieri Filho, tá? E a Polícia Federal diz que há uma cadeia criminosa entre o Serra. Eu cobrava muito aqui, por que não se falava mais do Serra? Do Serra e da filha, né? Mas agora voltou o noticiário, está aí nas redes sociais, está aí nos sites e tal, porque houve essa operação nova hoje. Essa dupla, que é do topo da cadeia criminosa, segundo a Polícia Federal, seria responsável pelo repasse por baixo do pano de 5 milhões de reais para a campanha do Tucano em 2014, tá? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos ver o nosso pessoal que certamente quer se manifestar sobre isso. Agora eu quero ler um trecho aqui, como se fosse um editorial, de um artigo muito legal, mas muito importante, muito bem escrito, muito bem, né, argumentado. Vou até já deixar aqui, do Bernardo Melo Franco, que eu sempre tiro o chapéu para ele, colunista do Globo, que ele fala dos militares do governo. Os militares do governo. É um negócio impressionante. Militares do governo. Foi só eu falar para tirar da capa aqui. Agora eu vou ter que catar só para me atazanar. Mas vamos ver aqui. Ah, não, está aqui. Está aqui. Vamos dar voz primeiro a vocês. Antônio dos Conquistas. Aqui, agora vai chegar no Ninho dos Tucanos. E cadê o porteiro? Ele falou porteiro lá daquele condomínio da Barra da Tijuca, que nunca mais se falou daquele porteiro, onde morava o capitão Corona, filhos, etc. E aquele Rony Lessa, que está preso como possível, tudo indica, matador de Marielle Anderson. A gente só não sabe quem mandou matar Marielle Anderson. Crispim de Belém, gostaria de saber a sua opinião sobre a versão a técnicos brasileiros. Será que não existe mais qualidade no Brasil? Penso em nomes como Roger Machado e penso que apenas o fato dele ser negro o impede de ser cogitado como técnico de um Flamengo. Um abraço. Não, agora virou moda. Depois do sucesso do Jorge Jesus, o Flamengo e o do Sampaoli também no Santos, que agora está no Atlético, eles querem técnicos estrangeiros, porque já estão, acho que os técnicos brasileiros estão desgastados. Os mais veteranos, o Filipão praticamente está aposentado, o Luxemburgo andou meio, né, sem ninguém querer ele, mas agora está no Palmeiras. Há técnicos jovens, mas eu acho que o Roger está muito bem lá no Bahia. Se eu fosse ele, ficava, a torcida gosta dele, teve altos e baixos e tal, mas a diretoria o prestigia, sabe? Mas teria condições de dirigir o Flamengo, sim, e o fato de ser negro atrapalha. Porque técnico negro no futebol brasileiro é raridade. Há um preconceito racial? Sim. O professor Davi no Beirabim, em Sampa, viúva do Bebiano, não vai liberar o conteúdo do celular. A justiça não pode exigir? Acredito que não. Mas também pode exigir, mas não vai fazer a menor força. Nildenor Amorim, o Paulo Guedes deve estar de brincadeira, fazer reforma sem ouvir os tributaristas. Hoje ele foi lá no Congresso, entregou ao Davi Alcolumbre a reforma tributária, uma parte. Vamos ver o que vai sair daí. E Adiel do Tatuapé, até quando Rodrigo Maia não terá coragem para aceitar os vários pedidos de impeachment do capitão Corona? Na verdade, tem mais de 40 pedidos de impeachment que já foram entregues ao Rodrigo Maia e nada, ele não dá prosseguimento, não toca para frente, não toca para frente. O que eu quero falar aqui do Bernardo Melo Franco, como se fosse um editorial aqui do Papo com Zé, é o seguinte.
O título é A Festa da Farda. Preste atenção, muito bem. No almanaque do Exército, entre aspas, ele era o coronel Jonas Madureira da Silva Filho. Na intimidade matrimonial, apenas Madu de Madureira. O personagem do livro de Marcos Rebelo passava os dias de pijama no conforto da reserva remunerada. Depois do golpe de 64, foi convocado para uma tarefa patriótica, assumir um cargo de chefia no Serviço Geral de Abastecimento e Lubrificantes. O simples coronel Madureira, entre aspas, se passa no início da ditadura de 1964, quando os militares se apinharam na burocracia federal. Junto com os postos, veio uma penca de diárias, gratificações e mordomias. A mulher de Madu ficou eufórica. Sobraria dinheiro para comprar o sonhado faqueiro de prata. A festa de farda se repete no governo Jair Bolsonaro, do capitão Corona. Desde a posse do capitão, preste atenção nos números, o número de militares em cargos civis mais do que dobrou. Saltou de 2.765 para 6.157, segundo números do Tribunal de Contas da União. Vou repetir. Saltou de 2.765 para 6.157. Prossegue o Bernardo Melo Franco. Além de estender o cabide, o presidente engordou os contra-cheques. Em dezembro, o oficialato se esbaldou numa reforma da Previdência muito particular. Enquanto os paisanos sofriam perdas, os fardados ganharam reajustes de até 73%, incluindo novos penduricários. Os oficiais que vão para a reserva passaram a ganhar bônus de 8 salários, o dobro da regra anterior. Ontem o Estadão revelou que o governo pretende criar ainda mais 2 gratificações, exclusivas para militares. Então, minha gente, a farra mostrou que o apoio dos quartéis a Bolsonaro virou um negócio lucrativo. A generosidade é tanta que transborda para os herdeiros. A filha do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, já ganhou 2 cargos no Ministério da Pastora Damares. Agora o general Braga Neto, chefe da Casa Civil, deve emplacar a filha na Agência Nacional da Saúde. E vai por aí, por aí, por aí. Eu fiz questão de ler isso aqui, que eu achei muito bom, com dados, com números, a argumentação muito boa. Vocês viram aqui, ó, a farra da farda. O título é impecável também. O ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, considera um desastre a política externa do governo do capitão Corona. Ele disse em entrevista que saiu no UOL hoje, nunca sofreu tanto descrédito, nunca sofreu tamanho descrédito, nem durante a ditadura. Ele fala em relação ao país. O Celso Amorim contou que mesmo nos anos 1970, durante a ditadura, com torturas e assassinatos, havia separação entre os eventos internos e a política externa. Celso Amorim foi chanceler durante o governo Lula e ministro da Defesa durante o governo Dilma Rousseff. Para o diplomata, a atual política externa nega princípios básicos contidos na Constituição de 1988. Vou dar mais voz a vocês. Vamos lá. Mas essa da família não querer entregar o celular, hein? É sinal que tem muita coisa dentro. Né? Paulo Mato Grosso, o dito popular, quem muito se abaixa, as partes aparecem. O Supremo Tribunal Federal merece Roberto Jefferson. Hamilton de São Bernardo. O Bozo quer Fundep para 2022, porque sabe que vai sair. Eles querem jogar para frente e os estados, municípios, professores, que se danem em 2021. Júlio de Santo André, é uma pena que seu programa é curto, imagine se fosse maior, não ia ter para ninguém, parabéns pelo programa. Marcos Cavuco, de Suzano. Onde vamos parar, Zé? Municípios precisam do Fundep. Guilherme de Carvalho, precisamos lutar pela educação. Esse ministro reacionário é mais um obstáculo. Como disse Paulo Freire, educação tem que ser para a liberdade e não para a alienação.
Aqui, educação, cultura, tratado como coisa menor. Saúde, não temos ministro. Tem uma do Pazuello aqui, ó, quer ver? Vou falar uma do Pazuello aqui, vamos ver se eu acho aqui. Ó. Do ministro interino, que no interino não tem nada, está ficando, né? Está ficando. Não é isso? Pazuello volta a defender medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Outro não mostrou lá cloroquina, como se fosse um troféu. O pessoal lembrou do Rei Leão, o pessoal lembrou do Bellini, do Mauro, do Cafu. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a defender o tratamento precoce para a Covid-19 com medicamentos sem eficácia comprovada, cientificamente com hidroxicloroquina. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva concedida no Rio Grande do Sul. Não adianta, né? Eles são teimosos, perversos, né? Quando o outro o chama de genocida, como fez o Gilmar Mendes, todo mundo fica arrepiado, os militares, aquela coisa toda. Vamos falar de um grande brasileiro, um grande compositor, cantor, que não tem o seu nome tão badalado assim, mas deixou uma obra magnífica. Luiz Carlos da Vila completaria hoje 71 anos. Ele morreu aos 55 anos. Ele nasceu em 21 de julho de 49. Ele foi um dos fundadores do bloco do Cacique de Ramos. Ele, antes da Vila Isabel, ele participou, se não me engano, do Império. Aquela música, o samba tem que continuar, é dele. Tem uma obra que zomba, a música que ganhou o samba enredo, o Carnaval da Vila. Ele teve 13 discos gravados. Vamos ouvir um pouquinho, porque a gente só pode botar um pouquinho das músicas aqui para o YouTube não derrubar a gente. Vamos ouvir um pouco e ver o saudoso Luiz Carlos da Vila. Vamos lá. Uma gota de pé, uma roda, uma aldeia, um sorriso, um olhar, e o poema de pé, sangue a correr nas veias, um cantar da vontade de outras coisas que a liberdade semeia. O sonho não vai acabar, cantei a chama. Tá, estamos lembrando do grande Luiz Carlos da Vila, que completaria 71 anos hoje. Você pode contribuir para que o jornalismo da TVT, da Rádio Brasil Atual, continue nessa estrada de independência, né, fortalecendo a democracia. Você participa lá catarse.me/TVT e aí você pode nos ajudar e contribuir para que a gente continue firme, fazendo o Jornal da Manhã, Bom para Todos, o Papo com Zé Trajano, Entrevista do Juca e o seu jornal, que vem logo a seguir aqui do Papo com Zé. Vamos falar do número da pandemia? Mais uma triste marca, tá? 80.493 brasileiros já morreram. Vou repetir, 80.493 brasileiros já morreram, segundo o consórcio da imprensa. Nas últimas 24 horas foram registradas 903 mortes. Total de casos, 2.129.000. Olha só, 26 mil a mais do que ontem. Total de 2.129.000. Só 9 estados atualizaram os números, desde o boletim divulgado ontem à noite pelo consórcio. Ou seja, esses números devem ser maiores. Aqui em São Paulo, que é o epicentro da epidemia no Brasil, subiu para 20.171 o número de mortes pela Covid-19 no estado de São Paulo. De ontem para hoje, foram 383 vítimas fatais e 6.235 casos da doença. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o total de pessoas infectadas é de 422.669, tá? Hoje houve uma mudança no secretário de Saúde, porque o outro estava se sentindo mal, tá? Bom, eu confesso que eu não entendo essa... Na Europa, eu estava vendo agora na Europa, que abriu muito rapidamente, algumas cidades abriram, e todo mundo já saindo, como se nada tivesse acontecendo, já estão preocupadíssimos com a segunda onda. Barcelona, por exemplo, que abriu demais, agora já está fechando bares, restaurantes, não sei o quê, pum. E na Europa já há uma preocupação grande, porque houve uma abertura rápida, sabe, e ampla. E aqui nós estamos repetindo isso aí. Tudo bem, vamos lá. Tudo bem não, tudo mal, né? A Câmara de Deputados aprovou projeto de lei, ainda bem, né,
para socorrer agricultores familiares enquanto durar a crise do Covid-19. A proposta prevê o pagamento de R$3.000 a cada agricultor que não tenha recebido o auxílio emergencial. O dinheiro será dividido em 5 parcelas de R$600. Para as mulheres agricultoras e chefes de família, o valor é de R$6.000 em 5 parcelas de R$1.200. Esse projeto de lei é de autoria dos deputados do PT, o Paulo Pimenta, PT gaúcho, e do Enio Verri, do PT paranaense. Tá? Os obstáculos é que o capitão Corona, seu governo, não queria liberar essa verba de jeito nenhum. Vamos falar daquele elemento, chamar de elemento, nojento, abjeto, que é aquele desembargador lá de Santos. Vamos ver as notícias aqui, que humilhou, né, os 2 guardas municipais, eles foram até homenageados pela Prefeitura de Santos. Vamos ver a novidade aqui. Na opinião de uma colega no tribunal, o nome dele é Eduardo Siqueira, anota aí. Ele é um ser desprezível, e põe desprezível nisso. Tinha uma postura bastante desagradável no trato pessoal. Quem afirmou isso foi a desembargadora, colega dele, Maria Lúcia Pisotti. Ela já processou Siqueira por injúria e difamação. Então ele é reincidente, né? Ele, sem citar o nome do desembargador, a Associação dos Juízes Federais declarou: não podem ser aceitas condutas que contrariem norma legal determinando utilização de máscara no lugar público. Também são inaceitáveis atitudes abusivas que afrontem agentes públicos, diz a nota da associação. Tá? Esse aí é um caso bem pior que eu falei ontem, né? Que não é um caso isolado. Gente como esse sujeito, esse embargador, é assim, aos montes, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouco mais de música e lembrar da grande Jovelina Pérola Negra. Seria o aniversário dela hoje de 76 anos. Cantora, compositora. Ela nasceu em 21 de julho de 44 e morreu jovem também, aos 54 anos. Grande Jovelina Pérola Negra, voz rouca, voz forte. Ela, olha, tirava o chapéu para ela, né? Grande Jovelina, está fazendo muita falta. No meio do samba, muito querida. Vamos falar dos indígenas. Uma comissão da Organização dos Estados Americanos, da OEA, pede que o governo brasileiro proteja os povos indígenas durante a pandemia, coisa que não vem acontecendo. A notificação partiu da Comissão Internacional de Direitos Humanos, que pede a tomada de providência e dá um prazo de até 15 dias. Os povos Yanomami e Iekuana são os que mais causam preocupações aos integrantes da comissão. Tá? Os indígenas querem a retirada imediata dos garimpeiros ilegais das terras demarcadas. Os garimpeiros são agentes de transmissão do coronavírus. Até ontem, já havia 280 casos confirmados da Covid-19 só entre os Yanomamis, tá bom? 4 deles já morreram. O cacique Raoni, líder dos indígenas Caiapó, está melhor, está internado, né? O boletim médico divulgado hoje à tarde, lá no hospital no Mato Grosso, diz que ele está bem melhor. Ele recebeu visita do bispo, que levou uma mensagem do Papa Francisco. Vamos torcer aqui para a recuperação do grande cacique Raoni. Lembrando, gente, no programa Central do Brasil, que vocês assistem aqui de segunda a sexta, às 8 horas. Eu sempre recomendo o programa, que é muito legal, tá? Vamos ver aqui o nosso pessoal, dá mais voz ao nosso pessoal. Deixa eu ver aqui. Pim, 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 pim. Augusto, taxar super ricos, isso é coisa de comunista. Falou o pobre coitado que trabalha na mesma favela que eu. Que coisa, hein? Sandro, do Parque São Lucas. Cadê o Abraão Weintraub? Ele conseguiu um novo emprego? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A gente pode entrar num momento de cobrança aí. O Silvio da Barra da Tijuca. Bob Jefferson ofendendo o ministro do Supremo com ataques homofóbicos. E ninguém faz nada contra esses fascistas. Tiago da Vila Zilda. Hoje vi seu vídeo no Instagram indo para a rua. Fiquei com um pouquinho de inveja. Desde março não vou para a rua. Abraço, meu amigo. Eu fui para a rua pela primeira vez em 4 meses. Saí no horário que quase não tinha ninguém na rua. Saí, evidentemente, de máscara. Levei uma mochila com álcool em gel, tá? Uma máscara sobressalente. Entrei no carro, fui de carro até a casa de uns amigos meus.
onde fizemos um almoço ao ar livre, guardando o distanciamento social. Pedimos comida, eu e a namorada aqui, e mais um casal, os donos da casa, à distância de 2 metros, almoçamos, voltei para casa, desci e subi de escada, eu moro no 3º andar, aí tirei a minha roupa, pus para lavar, eu acho que é assim que a gente pode se comportar, porque eu não aguentava mais ficar 4 meses, não ia pirar. Só que respeitei todas as normas recomendadas pelo bom senso, tá? Álcool em gel, máscara, sair, não entrar em aglomeração, manter o distanciamento social, etc, etc, etc. Vou botar um VT de música aqui para dar, que a gente não botou nenhum. Zé Nogueira, baita músico, baita saxofonista, faz 65 anos hoje, baita produtor musical também. Vocês vão gostar. Vamos ver e ouvir. Parabéns, Zé Nogueira, 65 anos. Deu para ouvir um pouquinho do Zé Nogueira, né? Parabéns pelos 65 anos. Momento cobrança, aquela pergunta que começa sempre, só aumenta o número de dias. 860 dias de execução de Marielle e Anderson, e até agora a gente não sabe quem mandou matar Marielle e Anderson. É uma vergonha. O casal Queiroz continua aproveitando a segunda lua de mel, lá no bairro da Taquara, vai abrir o bico ou não? Ou vai ficar tudo por isso mesmo? Não vou falar agora do celular, a família não quer. Esse celular vai desaparecer do Gustavo Bibiano. Mas quero saber dos 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foi executado lá em Salvador. O que aconteceu com a perícia? Nada. Quero agradecer a todos vocês que participaram. Ontem nós começamos um pouquinho mais tarde o programa, teve uns probleminhas técnicos, mas hoje estamos no horário e vamos acabar com boa música. É uma música do Ivan Lins e do Paulo César Pinheiro, mas tem um arranjo da japonesa Minako Yagi, que ela pegou músicos de várias partes do mundo para fazer a sua homenagem ao aniversário do Ivan Lins. Ficou lindo, ficou muito bonito. Vocês vão gostar. Depois, a música é A Gente Merece Ser Feliz. E como merece, está difícil ser feliz num país que tem o vírus e o verme lá em Brasília. Depois da música do Ivan Lins e do Paulo César Pinheiro, você fica com o seu jornal ao vivo, que vai falar da reforma tributária que o Guedes entregou lá, do Fundeb. Tem muitas notícias para serem comentadas e mostradas durante o seu jornal. A gente volta amanhã. Um abraço. Bora, gente, cair na festa!